Você já ouviu falar sobre perda auditiva? Hoje vai ser o nosso tema do nosso bate-papo com a nossa convidada Karen Lessa, fonoaudióloga e parceira do nosso convênio. Karen, seja muito bem-vinda ao nosso programa Momento Saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Então, eu sou a fonoaudióloga Karen. Eu sou formada em Porto Alegre, me formei no IPA, né, é uma das escolas mais antigas de fonoaudiologia aqui do estado, e moro em Porto Alegre, né, e aí fazem 2 anos e meio que a gente está aqui na região, aqui em Camaquã, né, trabalho na Ampli Sound. A gente tem a loja então em Porto Alegre e em outros pontos de atendimento aqui no estado. Certo. Então vamos começar as perguntinhas para a gente entender mais sobre o que é a perda auditiva. Karen, a gente tem assim uma grande dúvida sobre a perda auditiva. Ela acomete mais a terceira idade ali, pessoal mais de idade, ou ela também pode acontecer com pessoas mais jovens? Então, Amanda, ela acontece em qualquer idade, na verdade, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, sim, ela acaba acometendo mais os idosos. Mas hoje em dia, cada vez mais cedo, a gente tem perda auditiva. E me diz uma coisa, a perda auditiva, ela acomete sempre os 2 ouvidos igualmente ou ela tem uma diferença assim? Ela pode ou não, né, acometer as 2 orelhas. E isso pode acontecer também de forma igual ou diferente, né, em cada lado. Então, as pessoas têm muito essa questão, né? Já teve muita gente que eu atendi e que fala, ah, não, mas eu vejo as pessoas com o aparelho só de um lado, né? Então, a maioria das pessoas tem perda só em um lado. Não, né? A perda auditiva, principalmente causada pelo envelhecimento, ela geralmente é bilateral. Né? Mas a gente pode sim ter uma diferença, né, entre as orelhas, e pode acontecer de eu ter uma orelha boa, normal, e ter uma perda auditiva no outro lado. No outro lado. Sim. E a gente sabe que a perda auditiva é um grande problema, né? Que pode causar outros tipos de problemas. A perda auditiva pode causar algum problema cognitivo, como ansiedade, depressão? Sim, pode, né? Uma série de problemas, eles podem sim ser desencadeados por uma perda auditiva, né? Por que isso acontece? As pessoas, elas acabam tendo uma privação auditiva, às vezes por um tempo maior, né? Porque até eu entender que eu tenho a perda, até isso ser diagnosticado, muitas vezes eu já passei um tempo, né, me privando auditivamente desses sons. E isso vai acometendo outros sentidos, né? Por isso eu falo bastante, assim, até para os pacientes, que ela vai estar muito relacionada até mesmo com a questão da atenção, da memória, porque quem escuta não é a nossa orelha, né? É o nosso cérebro, o entendimento ele é feito pelo cérebro. Então, se eu tenho um tempo de privação, eu tenho falta de informação chegando, né, no meu cérebro, e aí acaba sim resultando em outros comprometimentos como esses que tu falaste. A questão da depressão acontece porque se eu tenho uma dificuldade auditiva, eu acabo me isolando mais, né? E aí eu deixo de fazer coisas que antes eu gostava de fazer, né? Até mesmo no convívio social. E aí pode sim desenvolver uma depressão, uma questão de isolamento maior, né? E me diz uma coisa, quais são as causas aí das perdas auditivas? Inúmeras, né? A gente vai ter o próprio envelhecimento natural, né? Que é o que a maioria aí dos idosos acaba acontecendo, é isso. É uma perda auditiva que vai acontecer de uma forma bem natural, né? Como uma perda da nossa visão mesmo e de outros sentidos que acabam não sendo mais os mesmos, né? Dependendo da idade. Mas a gente tem também bem forte a questão das otites, das infecções, né, que mal curadas acabam desenvolvendo então depois uma questão de perda de audição. Isso também pode acontecer genético, né? Às vezes pode ser hereditário, sim, pode, né? E
também tem a questão de alguns outros problemas ali na própria gestação ou na hora do parto que também podem acarretar em uma perda auditiva. Então são inúmeros mesmo os problemas que podem sim. Perda. Me diz uma coisa, uma curiosidade. Tá. Desde pequeno ali a gente começa a escutar música, né, vídeo no fone de ouvido. E aí a nossa mãe vai lá e diz: meu filho, tu vai ficar surdo com esse fone de ouvido tão alto. Isso faz algum sentido? A gente pode perder algum tipo de perda de audição pelo fone de ouvido muito alto? Faz sentido sim. Né? Hoje em dia, é claro, as empresas dessa tecnologia assim, de fones estão cada vez mais desenvolvendo para ter esse cuidado. Né? Então hoje tem alguns equipamentos que até nos indicam quando a gente está ultrapassando um limite que seria o ideal, né, desse som ali que está sendo emitido pelos fones. Né? Claro que assim, eu escutar a música ali com o fone durante ali 1-2 horas do meu dia não vai comprometer, né, tanto a minha audição. O problema é um volume muito alto com um tempo muito grande de exposição a esse tipo de som, né? Porque eu não tenho proteção nenhuma, né? É um som que vai entrar direto. Sim, né? Então, se for muito alto, isso acaba sim lesionando, né? Esses fones que são maiorzinhos, né? Eles acabam tendo uma proteção melhor do que esses pequenininhos que já vão direto na nossa orelha, né? Também tem esse e até cuidado. Os celulares hoje em dia eles já tem um dispositivo ali, conforme tu vai aumentando o volume, ele já vai te avisando, Exato, né? Ele dá tá ultrapassando demais. Ali, tá demais. Porque é saudável a gente ouvir, né, através do fone, uma música, enfim. Só que quantas vezes a gente já se viu numa situação onde a gente tá do lado de alguém que tá com fone de ouvido e as outras pessoas em volta estão ouvindo aquilo que ele está escutando ali, né? Então, como que não vai fazer mal? Né? Então, se pra gente tá sendo perceptível aquele som, imagina pra pessoa. Não tem essa necessidade, é isso que a gente tem que ter o cuidado. É verdade. Bom, Karen, aqui na nossa empresa a gente também tem a parte de medicina do trabalho, né? E a gente, no dia a dia, a gente trabalha muito com a questão de ruídos nas empresas, tá? Como é que os profissionais podem ter e levar isso mais a sério, podem fazer evitar esse problema dentro da empresa, no seu ambiente de trabalho, que tem esse ruído mais, digamos assim, maior, né? Hoje em dia as empresas têm mais esse cuidado, né? E já existem profissionais qualificados para fazer essas medições nesses ambientes, né? Que tem essa questão do ruído, indústrias, enfim. É muito difícil, nem sei se ainda tem algum caso de empresa que não faz a utilização dos EPIs de forma adequada, né? Então, antigamente se tinha muito mais histórico de perda auditiva causada assim por exposição ao ruído, né? Hoje os profissionais eles têm que estar usando seus EPIs, né, de proteção. Então, acho que isso está bem mais controlado, né? Mas é muito importante, sim, que todas as empresas que têm essa questão de ruído tenham essa preocupação, né? Tem uma medição que é feita por um decibelímetro que vai conseguir poder medir o tanto de ruído que tem nesse ambiente, né? E quando que ele vai ser então insalubre ou não e quais são os cuidados que tem que se tomar, né? Certo. Karen, assim, a gente falando sobre as empresas, né, e esses ambientes mais insalubres pelo fato do ruído, né? Quantos decibéis aí a gente pode já dizer que esse ambiente é insalubre? A partir de 80 decibéis, né, já se considera um ruído que começa a ser excessivo.
né? Só que isso tudo tem assim uma tabelinha de o tanto que eu vou poder estar exposto a esse ruído, né? Dependendo do nível dele. Então, um exemplo assim que eu acho que comporta melhor no dia a dia, assim, pra gente entender. Um secador de cabelo, ele vai ter em torno de 85 decibéis. Né, de ruído. Então, se eu parto de 80, né, que já é considerado um ruído excessivo, 85, né, é um ruído intenso, e a tabela vai nos mostrar que o máximo, né, indicado para o tempo exposto a esse ruído de secador seria de 8 horas, né, que seria adequado, ok, né? Certo. Só que quantos profissionais aí a gente fica pensando, né? Principalmente aqueles que trabalham daqui a pouco em shopping, né? Ou, enfim, seus salões de beleza, né? Por mais tempo do que esse período. Então, assim, são pessoas que são profissionais que podem sim, no futuro, desenvolver uma perda auditiva por conta dessa exposição ao ruído. Né? Que a gente não imagina, porque quando a gente fala assim de um ruído intenso, a gente pensa já nas indústrias, nas fábricas, né? Mas o secador de cabelo pode acabar tendo essa questão, né? Ou daqui a pouco um professor, né, que fica dando aula tantas horas do dia com ruído, né? Porque dependendo do grau ali da série, vai ter mais ruído ou não, né? Então, uma série de profissionais. Os motoristas, né? Motorista é uma profissão que eles têm uma perda auditiva bem característica, porque é uma orelha deles que fica bem exposta, né? Então, quando a gente faz o exame em motorista, geralmente aquela orelha que fica do lado ali da janela é uma orelha com uma audição pior do que a outra. E até fica mais complicado de usar o EPI, né? Porque como é que tu vai Porque precisa da sua audição. Exatamente, tu precisa ter ali o controle do ambiente que tu tá. Exatamente. Né? E aí o que vai entrar a empresa aí nessa situação, né? Para que esse profissional, ele não tenha um tempo de exposição que ultrapasse aquele tempo que vai ser permitido, vai estar tudo certo, que ele aconteça um descanso também da sua audição, né? Para esses profissionais, a gente tem, quando a gente vai realizar lá o exame, né, que é uma coisa que é bem importante, que é de uma pergunta ali que tu fez anterior. Então, cabe muito às empresas ter esse controle também, né, desses exames periódicos acontecerem, para que a gente tenha esse controle da audição da pessoa. E quando a gente vai fazer o exame, então, a audiometria em profissionais assim, a gente sempre pede para que tenha um tempo de descanso ali, né? Porque se eu trabalhei até ontem à meia-noite e eu for fazer o exame agora, cedo, eu posso ter uma resposta não adequada, né? Não, tudo por conta dessa exposição que eu tive ali anteriormente. Né? Então, tudo isso é bem importante, realmente. E a perda de audição? Ela pode ser reversível ou ela sempre é irreversível? Como é que é essa questão? Ela pode ser, né? Dependendo dos casos. Porque assim, a gente tem tipos de perda auditiva. Né? Não é só simplesmente a perda. Eu tenho um grau e um tipo dela. Então, quando a gente pensa, a gente tem 3 tipos, né? Eu tenho a neurosensorial, eu tenho uma perda mista e eu posso ter uma perda condutiva. Quando eu tenho uma perda condutiva, é um problema na condução do som, né? Até, enfim, o meu cérebro. E aí, o que acontece? Na condutiva, eu posso ter uma simples rolha de cera que está interferindo a passagem desse som, e eu tenho uma perda naquele momento. Porque aí eu fui realizar o exame, ou nem fui, porque quando a gente acaba atendendo um paciente que tem esse excesso de cera, a gente não consegue realizar o exame. A gente tem que encaminhar, né, pro otorrino para fazer a limpeza. Então, mas naquele período que eu tenho essa rolha de cera, eu posso estar com uma perda
auditiva, que quando esse excesso for removido, eu vou ter minha audição normal de novo, né? Ou se eu tiver um processo de inflamação, mesma coisa. Quando a gente está gripado, né, muito gripado, que a gente tem aquela sensação de que a gente está com a orelha tapada, né? Se a gente for fazer um exame naquela situação, a gente vai ter um comprometimento do nosso limiar auditivo, o que depois vai ficar tudo certo, né? Então tem casos que até mesmo tem que usar alguma medicação para essa inflamação, né? Mas que vai se dar a normalidade de novo. Tem casos que vai melhorar um pouco, mas que já se tem outro comprometimento que ainda tem a perda, não vai ter essa alteração. Alguns casos também possibilidade de cirurgia, né? Mas se a gente for pegar assim a grande maioria das perdas auditivas, o principal tratamento, o que é mais indicado é o uso do aparelho auditivo, por não ser algo invasivo. E é algo que hoje consegue imitar muito bem, né, os sons da forma mais natural, né? Então eu não preciso fazer uma cirurgia e eu tenho um equipamento que vai me dar essa naturalidade que eu não vou ter de outra forma. É verdade. E hoje em dia os equipamentos estão cada vez mais bonitinhos, né, Karen? A gente estava olhando esses tempos e eles ficam quase que invisíveis, né? Quem está enxergando e quem está... Quase não percebe. Quase não percebe. Não é aquele aparelho de antigamente que todo mundo via, que tu estava utilizando. Exato. Então tá cada vez mais esteticamente bonitinho, né? E me diz uma coisa, a perda auditiva, em alguns casos, tem como se evitar? Vai evitar dessas formas aí que a gente já foi falando um pouco, né? Cuidando dessa questão da exposição ao ruído, né? Realizando o exame pelo menos a cada ano, né? Para que a gente talvez não vai conseguir evitar muito, né? Mas pelo menos se a gente conseguir detectar ela no início, a gente consiga ainda ter uma melhor adaptação ou tomar as providências adequadas, né, o quanto antes, né? Seria isso. E para a família que está nos assistindo em casa, de que forma muitas vezes a gente pode ver se o familiar que mora ali na mesma casa, se o avô, se o tio podem estar tendo essa perda auditiva? Eles dão alguns sinais? Sim, né? No início esses sinais eles passam um pouco desapercebido, assim, até porque a gente não quer aceitar, né? A gente, eu digo, mesmo como familiar ou até mesmo o próprio paciente, né? Porque quantas vezes a gente já, se a gente for pensar assim, a gente já teve convívio com alguém que a gente precisou repetir alguma coisa, né? Ou que daqui a pouco a pessoa deu uma resposta que não era aquilo que tu perguntou, né? Ou que a gente viu lá que nosso pai, nossa mãe começou, tu vai visitar e o volume da TV já não é mais o mesmo. É verdade. Né? Ele começou a estar um pouquinho desconfortável pra gente que tem audição normal. Então, são sinais assim que a gente pode sim, né, dar aquele start para vamos levar, né, no médico, vamos fazer uma avaliação para ver, né, se existe mesmo isso ou se não. Às vezes a gente diz assim, não, mas ele é desatento, ele não estava atento àquilo. Pode ser, né, que seja essa questão da atenção, pode, mas a própria falta de atenção pode ser resultado de uma perda auditiva, né? Então o ideal é a gente realmente consultar para diagnosticar isso, né? Eu falo muito assim para eles que a visão é uma coisa que a gente parece que ela tem mais importância do que a nossa audição. É verdade. Né? E é um sentido como o outro tão importante quanto, né? E um precisa do outro, na verdade. Eu até falo para eles assim que as próprias pessoas que não têm visão, né? Como que elas conseguem se locomover tão bem, né? E se viram? Porque elas desenvolveram ainda mais o seu sentido de audição.
Exato. E aí isso vai acontecer o contrário, né? Sim. Por que as pessoas se olham para conversar, né? Porque a gente enxerga um todo dessa comunicação. A gente não tá eu não tô só te escutando, só te olhando, né? Pro teu olho, eu tô olhando como um todo da pessoa, né? O corpo fala. Então é muito importante a gente mudar esse conceito que as pessoas têm. E aí quando eu tenho um problema de visão, geralmente eu já procuro o oftalmo e às vezes eu saio do oftalmo e já vou na primeira ótica ali por perto e já mando fazer meu óculos, a minha lente, né? O aparelho não, né? A audição parece que eu vou empurrando com a barriga, como dizem, né? Exatamente. Então, não, mas não é. Pode ser que eu só estava mesmo mais distraído, né? Ou não, fulano diz que eu tô ficando surdo, mas não, é coisa da cabeça dele, né? E não é questão de ficar surdo, porque surdo é aquele que não tem o que fazer. Eu digo na questão do aparelho auditivo, né? Então, assim, eu tenho uma perda auditiva, né? E ela pode ter, como eu falei antes, vários níveis de grau, né? Eu posso ter uma perda mais leve e até uma perda profunda. Então, por que eu vou deixar isso piorar, né? Quanto mais cedo eu conseguir identificar isso, melhor, né? Então, a minha dica, assim, para os familiares, para os pacientes, né, para as pessoas futuras usuários de aparelho auditivo, é que realmente, quando começar a perceber isso, procurar o otorrino, né, fazer uma avaliação para ver se realmente tem uma questão auditiva ou não, né? É muito melhor eu descartar essa possibilidade do que eu ficar convivendo com ela e deixando ela piorar. Né? Quanto mais cedo eu consigo fazer isso e quanto menor for a minha perda, mais discreto também vão conseguir ser os aparelhos, né? Hoje em dia, claro, a tecnologia, como tu disseste antes, eles estão desenvolvendo cada vez mais para que a gente para que percam aquela coisa do estético, né? Do que o aparelho é feio. Porque antes a gente via as pessoas com os aparelhos enormes. Exatamente. Né? E aí se criava essa questão. Aí eu sempre digo para eles, mas o óculos fica enorme, bem no meio do nosso rosto e ninguém tá nem aí, né? Então o aparelho tá lá, escondidinho atrás da minha orelha e ele muda muito a qualidade de vida do usuário e da família, né? Exato. Porque aquela questão que a gente estava falando lá antes da irritabilidade, né? Do isolamento, a perda auditiva ela não é algo que vai causar um desconforto só para a pessoa que tem, né? Sim. Ela vai causar um desconforto para o familiar, para o amigo, né? Quantos familiares acabam tendo que mudar seu tom de voz, né? Passa a falar muito mais alto porque convive com uma pessoa que tem perda e que não enxerga isso, ou que eles também não enxergaram e não foram fazer isso ser diferente, né? Então é uma adaptação também que vai acontecer para ambos, assim, né? Quando a gente coloca um aparelho auditivo, aquele usuário vai se adaptar e o familiar também vai passar por um processo de adaptação. Acaba se adaptando. E aqui em Camaquã, pessoal, e em toda a região, né? Aqui em Camaquã nós então temos essa parceria muito boa com a AmpliSound, né? Parceira do nosso convênio de saúde. Karen, fala um pouquinho sobre a AmpliSound, quais os benefícios e o que vocês oferecem ali no centro auditivo. Tá certo. Então, a gente desde que veio para Camaquã já se tornou parceira da Mediare, né? Então a gente realiza esses exames periódicos também, esses que a gente falou que são tão importantes, né, para os profissionais de várias áreas aí. E a gente tem o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, é que nós somos um centro auditivo, né? Então é o único centro auditivo aqui da região
onde a pessoa encontra não só o aparelho auditivo, mas um pacote completo, né? Então eu faço todo o processo de adaptação dele, o suporte todo para ajustes que o paciente vai ter que fazer depois, né, ao longo do tempo que tem um aparelho, porque o aparelho auditivo ele não é uma orelha nova, né? Ele é um equipamento que vai me ajudar muito e vai me dar a possibilidade de melhorar a minha qualidade de vida mesmo, né? E ele precisa dessa manutenção e desse suporte. Então isso a Amplisound trouxe para a região, né? E também para outras regiões que a gente tem as lojas, né? E outros pontos de atendimento também. Essa é a nossa ideia, né? Não ter só a venda, vamos dizer assim, de um aparelho auditivo. Não, né? A gente está levando para as pessoas a possibilidade de se adaptar bem com o aparelho, né? Então toda a manutenção, todos os acessórios para aparelho auditivo a gente tem em nossas lojas. Perfeito. E onde é que fica localizada a Amplisound aqui em Camaquã? Fica na Júlio de Castilhos, número 98, né? Os nossos telefones estão aqui embaixo, vocês podem entrar em contato. Também pode entrar em contato com a Mediare, né, que consegue fazer esse intermédio com as meninas da Amplisound lá para fazer os agendamentos, né? A nossa consulta ela não tem custo, então o paciente pode inclusive experimentar um aparelho auditivo sem compromisso algum, né? Então eu posso levar meu aparelho para casa, experimentar, né, por uma semana, para eu poder ver na minha rotina, né, o tanto que o aparelho pode modificar na minha vida. Nossa. Isso também existe a possibilidade de ser feito, né? Então estamos aqui, né, para ajudar mais toda a população da região, inclusive, porque a gente tem bastante gente que vende cristal, vende outros TAPs, né? Então acabou virando referência, né? É isso que a gente quer cada vez mais. Isso aí, muito legal. Bom, Karen, gostaria de agradecer a tua presença aqui e de passar todas essas informações muito importantes, né? E gostaria de agradecer a audiência do pessoal que está nos assistindo em casa. Fiquem ligadinhos aí, pois nas nossas redes sociais a gente vai estar postando mais vídeos do Momento Saúde. E até breve, pessoal. Muito obrigada.